a delimitação das nossas fronteiras, em suma, grandes nomes, vultos históricos que nós temos na Brigada Militar. E um desses vultos, sem dúvida nenhuma, transcende a todos os tempos pela sua grandeza, pela sua capacidade intelectual, pela sua força moral e pela própria força grandeza bélica, porque foi um comandante batizado com fogo, que trata-se do coronel Afonso Emílio Massot, o coronel Massot, patrono da brigada, e que exerceu o comando geral da brigada de 1915 até 1925, quando faleceu no comando, no exercício do comando geral da brigada. Nós convidamos 3 grandes nomes da brigada, homens estudiosos, oficiais, coronéis. Eu começo pelo mais moderno de todos nós aqui somos antigos, mas o mais moderno, que é o coronel Simões. O coronel Simões é um historiador, é um homem que tem se debruçado, estudado, difundido a história da brigada. Escreveu várias obras tratando do assunto história da Brigada Militar, e esse nos honra estar com o coronel Simões. Também temos hoje conosco o coronel Jerônimo. Coronel Jerônimo, que eu estou ocupando o lugar dele no momento, coronel Jerônimo Carlos Santos Braga, comandante-geral da Brigada, ex-comandante-geral, um homem que projetou a sua época a Brigada. Hoje nós temos as operações Verão, as operações Golfinho, por exemplo, são lá da época do tenente Jerônimo, um homem que se preocupou em divulgar, em fazer a Brigada crescer, em fazer a Brigada grande, um historiador, um companheiro nosso de lutas, que está junto comigo, ou eu estou junto com ele, melhor dizendo, na Legião Alpina da Brigada, na Fundação PERAC e na própria Associação dos Oficiais da Brigada. E deixamos, por último, para apresentar um homem que honra, que orgulha a todos nós. Trata-se do Coronel Rosa. O Coronel Rosa é um veterano coronel. O Coronel Rosas é um homem que certamente viveu os últimos 80 anos da Brigada, ele viveu dia a dia. O Coronel Rosas ali, graças a Deus, forte, lépido, bonito, bonitão, com seus 96 anos de idade, uma mente lúcida. Semana passada eu tive o privilégio de, a convite do coronel Perac, comandante do RPO-4, lá de Pelotas, do coronel Faquim, tenente-coronel Faquim, comandante do 4º BPM de Pelotas, de participar de uma homenagem ao nosso patrono Massot, cujo único busto em praça pública, em local público de Massot, está lá em Pelotas, na frente do 4º Regimento. E, na ocasião, o coronel Rosas fez uma locução brilhante, rememorando os fatos históricos da Brigada, do coronel Massot. Como eu disse, fatos esses que nos últimos 80 anos o coronel viveu, participou e nos honra hoje, nos transmitindo a sua garra, a sua vontade férrea, inquebrantável de lutar pela Brigada. Então, esses 3 nomes é um orgulho de apresentar a todos, para falar de Afonso Emílio Massot. Passo a palavra, por primeiro, na ordem que eu os apresentei, ao coronel Simões, nosso historiador. Nessa oportunidade, como eu já me manifestei, eu gostaria de agradecer, de poder participar desse seleto grupo e desse momento tão importante que nós acabamos de comemorar, ou registrar, o passamento do nosso patrono, Afonso Emílio Massot, e que deixou uma longa história
e que se reproduz, o seu exemplo se reproduz no tempo. Eu havia mencionado a referência a Saramago, que ele fala que para que se dê vida à história, é preciso recontá-la, é preciso revivê-la. E exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento, porque a história tem vida na sua memória. Na medida que nós esquecermos, deixarmos de lado, ela naturalmente vai desaparecer. Ela precisa estar viva no seio da sociedade. E fazendo algumas reflexões, a gente sempre tem que voltar no tempo. E eu me reporto a um escritor francês, Michelet. Então ele diz: todo aquele que se ativer ao presente, ao atual, não compreenderá o atual. Ou seja, se nós permanecermos plantados no atual, nós não vamos compreender a história, porque a história tem as suas permanências, tem as suas estruturas que foram construídas ao longo do tempo. Se nós olharmos, por exemplo, voltarmos à lei número 7, onde foi criada a Força Policial do Rio Grande do Sul, em 1837, nós vamos encontrar como, por exemplo, os princípios da hierarquia e da disciplina, que são estruturas, são princípios que foram plantados lá no início da instituição. Então, a história ela não se constrói assim, sem que se tenha que voltar ao passado e compreender a sua evolução. A Brigada Militar ela tem uma longa história de quase 200 anos, quase 2 séculos, e ela tem as suas fases evolutivas. Então, nós temos no período imperial, quando iniciou a instituição, em 1837, e a sua evolução, a instituição participou com força no nome de Corpo Policial na Guerra do Paraguai, foi um grande registro que a gente tem da instituição durante o período imperial. Depois nós entramos no período republicano, e aí sim aparece a figura do nosso patrono, Afonso Emílio Massot, justamente quando se buscava a consolidação da República. E nesse momento tão conturbado da vida nacional e do Estado, vai surgir, então, a Brigada Militar, a reorganização de 1892, uma estrutura que se estabelece para fazer frente à grave perturbação da ordem que se desenvolvia e que acabou desaguando na chamada Revolução Federalista, uma revolução que ficou conhecida na história do Brasil pela sua repercussão. E esse movimento que leva à implantação do regime republicano no Rio Grande do Sul, no Brasil, a Brigada Militar ela teve um papel fundamental para que a ordem fosse restabelecida, então logo esse eclodiu a Revolução Federalista. E a gente está observando, assim, na virada, na medida que a Brigada assume, no final do século XIX, na medida que começa o sistema republicano, nós vamos ter, por exemplo, a Constituição Republicana de 1891, em que ali vai aparecer pela primeira vez a nossa instituição como força pública do Estado, numa Constituição, uma finalidade definida, e nessa evolução nós verificamos o governo Júlio de Castilhos, que acaba sendo eleito, depois ele vai ser deposto por Silva Tavares e as suas tropas,
E depois ele retorna em 1917 com o apoio da Guarda Cívica, que era a força policial com essa denominação na época. É um fato interessante, que cabe reflexão, se fala muito no golpe castilhista de 1917. E a gente faz uma pergunta, eu faço uma pergunta, um golpe castilhista ou contra-golpe? Porque, na verdade, quem deu o golpe foi Silva Tavares, no final de 1891, quando Júlio Castilho foi posto. Ali sim aconteceu o golpe. Então, na caminhada na nossa história, tem muitos aspectos que cabem reflexão, que a história ela sempre pode ser revista na sua condução. Aí começa, então, a Revolução de 93, e nós vamos ter a participação da Afonso Emílio Massot no posto de capitão. Ele inclui na brigada, em 1992, no 1º Batalhão da Reserva, na 1ª Companhia, e o seu batismo de fogo vai ser no Passo do Salsinho. Ali, Massot começa a mostrar o seu valor como militar. O primeiro aspecto assim, da personalidade de Massot. Então, no Passo Salsinho, e vários confrontos vão acontecer, mas tem um outro que se destaca, que durante o longo da Revolução Federalista, que é o Cerco de Bagé. O Cerco de Bagé foi um momento no nosso Estado, foi tão grave a situação imposta pelas tropas federalistas, que esse acontecimento de privação à sociedade, ela ficou conhecida em todo o Brasil, teve uma enorme repercussão. Eu aqui, citando as palavras Silva Tavares, ou seja, o Coronel Teles, após o combate, passou para a história o Cerco de Bagé, na parte do combate destaca, de bom grado agradecida, e permite ao coronel efetivo do Exército, íntegro, capitão, patriota, Afonso Emílio Massot. Massot recusou a promoção de coronel e sim tenente-coronel, porque ele não queria ficar em desconformidade com seus colegas. Então, tal era, assim, a sua lealdade, o seu amor ao corpo de tropa, que ele recusou, mas houve essa honraria que foi prestada ao nosso Afonso Emílio Massot. Por fim, assim, a Revolução Federalista teve o seu curso, depois o Acordo de Paz, em agosto de 1895, e nós chegamos aí ao final desse século, e eu faço um registro nessa caminhada, já que a nossa instituição, ela também tem um encargo relacionado ao policiamento. Eu faço referência que no final do século XIX houve a reorganização. Júlio Castilho editou uma lei, a Lei número 11, sobre o serviço de polícia no Rio Grande do Sul. E ficou a brigada como força de preservação da ordem. Então, a polícia dividiu a polícia administrativa e polícia judiciária. Polícia administrativa seriam as guardas municipais e a polícia judiciária, a polícia civil. E os contingentes da brigada, por convocação, por requisição da autoridade policial, eventualmente participariam de atividades relacionadas com o policiamento. Que se depende dessa lei. Então, na caminhada da história, a gente também tem muito na legislação e na sequência de constituições. No início do século XX, após a pacificação na Revolução Federalista,
nós vamos ter, na virada do século, melhor, nós temos três grandes comandos na brigada. José Carlos Pinto Júnior, Cipriano da Costa Ferreira e Afonso Emílio Massot. José Carlos Pinto Júnior, ele dá início à questão da instrução, aí aparecem as escolas regimentais, e na virada do século, a questão patrimonial da brigada, a questão dos aquartelamentos da brigada, foi assim um período muito importante. E aí nós temos a figura do Afonso Emílio Massot, o grande comandante da instituição, como disse o coronel Beck, que comandou a brigada de 1915 a 1925, de 1915 a 17 interinamente. Agora nós vamos passar a palavra para o nosso Coronel Rosa. O Coronel Rosa está lá em Pelotas, no 4º Regimento de Polícia Militar, lá no comando do Tenente-Coronel Márcio André Fachin. Por isso que aparece à frente do Coronel Rosa o nome do Coronel Fachin. Mas se os senhores olharem onde é que o Tenente-Coronel Fachin postou o Coronel Rosa, os senhores verão que na parede aparece ali o dístico da brigada e na parede tem uma fotografia. Aquela fotografia que aparece é exatamente a do Coronel Rosa. O Coronel Rosa foi longo tempo comandante interino em Pelotas, longo tempo. Entrava comandante, ia para a reserva, saía comandante, ele assumia. E aí fizeram uma homenagem colocando, não na galeria dos ex-comandantes, mas numa situação, está ali o coronel reverenciado e honrado numa fotografia na parede do gabinete do comandante do 4º Regimento. Coronel Rosas, é um prazer sempre me inspirar no senhor, olhar a sua história, olhar a sua devoção. Eu disse a sua idade e me orgulha de ter homens como o senhor com 96 anos que possam, muitos jovens que não têm amor à brigada ou que acham que quando passam para a reserva terminou o seu período de dedicação para a corporação. Não é bem assim. Aí está o senhor, como está o Coronel Jerônimo, como está o Coronel Simões. Com a palavra, por gentileza, Coronel Rosa, para falar do nosso período do comando do coronel, o coronel que hoje nós homenageamos, que é o patrono da Brigada Militar, Coronel Emílio Massot. O ilustre presidente presidente da Fundação PRAC, meus digníssimos colegas, amigos, mas amigos do peito, é o Jerônimo e ao Simões. Homens admiráveis na brigada, que fazem pela brigada aquilo que eu acho que todos deveriam fazer, a gente ir para a reserva, para não esquecer a brigada militar. Todos nós, sem exceção, viemos para a brigada para ser alguma coisa na vida. E a brigada nos concedeu esse direito de ser alguma coisa. Hoje nós, pode alguém achar que não seja grande coisa, mas nós somos coronéis da reserva da brigada. E a brigada nos concedeu isso. Não podemos esquecer a brigada que fez isso por nós. Portanto, ao cumprimentar todos os que nos escutam, todos os brigadeiros que aqui estão, eu sinto uma imensa satisfação e agradeço esse convite que me foi feito. Eu agradeço, em primeiro lugar, meu coronel Deck, a Deus, que Deus me concedeu esta faculdade de chegar quase aos 100 anos e estar aqui ainda incomodando os outros. O coronel Simões falou tudo que nós poderíamos falar sobre a brigada, sobre o Massot. Então, a gente só tem que concordar com tudo, do primeiro ao quinto invertido, como se dizia antigamente. Mas a minha história com o Massot, se me permite, eu vou começar contando assim. Começou no ano de 1991, quando o comandante-geral da brigada, coronel... o nome agora... Vou dizer o apelido se eu dizer o nome. Porquinho. A comandante-geral da brigada resolveu
todas as unidades, todas as organizações policiais militares deveriam fazer uma semana Massô. E o comandante da unidade, Milton Moreira, me convidou, aliás, o CPA, que era o Coronel Nascimento, me convidou se eu gostaria de participar dessa comissão. Eu participei, aceitei e participei. Era o tenente-coronel Leão Caio, o capitão Kleber, capitão Nascimento, que era dos bombeiros, tenente Vedana, então, tenente do AR. E eu, como era coronel já da reserva, colocaram na presidência porque o próximo seria o Leão Caio, que era tenente-coronel. Então, desde esse ano de 1991, eu estou envolvido com a Comissão Massô. Estou há 29 anos envolvido nesta comissão. E me sinto muito satisfeito. Trabalhamos, precisávamos fazer para esse homem que nasceu em Pelotas. Massô, como todos sabem, nasceu em Pelotas. E entrou para a brigada no ano de 1952, como já frisou o Simões, o primeiro batalhão de infantaria da reserva é criado aqui em Pelotas. Ele abandonou os livros, trocou os livros pelas armas e foi servir nesse primeiro batalhão como capitão da primeira companhia. E nós fizemos um trabalho no ano de 1991, foi simplesmente uma palestra que eu falei sobre o Massô. A partir do ano de 1992, a comissão se comprometeu a colocar uma pedra no monumento, a fazer o monumento de Massô. E nos comprometemos que no ano seguinte, 1993, nós colocaríamos um busto. Isso foi feito. Então, 27 anos atrás, nós colocamos pela primeira vez os bustos de Massô em praça pública. É a única cidade que tem busto de Massô em praça pública. É aqui por ser a terra de Massô. Nós nos sentimos muito por termos feito todo esse trabalho. Falar sobre Massô, o que eu poderia falar sobre a sua grandeza na brigada. O Simões já falou quase tudo, mas eu poderia dizer o seguinte, um apanhado que eu fiz aqui em geral. Massô foi tão grandioso na brigada, quando tudo isso que passou, dele de capitão, major, tenente-coronel, receberam uma proposta para ser coronel do Exército, ele dignamente não aceitou, e depois, então, eles chegaram ao posto de coronel, comandante-geral da brigada, mas ele já muito antes de ser comandante-geral da brigada, ele fazia pelas tropas, pela tropa onde ele comandava, subunidades ou unidade, ele fazia com grandeza. Ele tinha um toque de mágica, de magia, em tudo que ele tocava, se não fosse perfeito, seria quase perfeito. Ele transformou a Brigada Militar a partir de 1915, quando ele aceitou ser comandante interino da Brigada. Então, desde que ele assumiu, ele fez o seguinte. No ano de 1900, eu quero fazer do que ele fez pela Brigada, mas antes disso, eu gostaria de falar o seguinte. Quando ele entrou para a Brigada, ele mostrou a grandeza, aquela grandeza que ele possuía no mundo civil, como professor, ele demonstrou como militar dentro da Brigada. Ele entrou em 1892, em novembro de 1892, mas já em 1893 ele já estava em combate. Simões acabou de falar o seu batismo de fogo, o combate de Salsicha, em 11 de fevereiro de 1892. Em 12 de maio ele fez o combate de Pamorati. 20 de junho ele teve o combate de Piraí. 23 de junho ele teve o combate da Serralhada. Depois ele teve aquele sítio de Bagé, de 8 de novembro, de 24 de novembro a 8 de janeiro de 1994, onde ele foi feito. Em 1894 ele teve o combate da Quinta, em 1895 ele teve o combate da Estiva,
Em abril de 1895, o combate de Dom Pedrito foi a última atividade bélica nesta revolução. A revolução fatídica que foi para o Rio Grande do Sul. Mas a grandeza de Massot, se me permite foi quando, em 1915, ele propôs a criação de uma escola de aviação. E essa escola de aviação ficou só no papel, só a proposta. Ele, então, em 1915, já no comando interino da brigada, ele fez a aquisição de um terreno para as instalações do quartel do 1º Regimento de Cavalaria em Santa Maria. Em 1916, ele criou a escola o curso de ensino. Mais tarde foi transformado no CIM. Ele cria a escolta presidencial, que a escolta presidencial foi transformado depois em regimento presidencial, depois em regimento Campo Gonçalves, e hoje é o nosso 4º regimento. Inaugurou, nesse ano ainda de 16, o quartel do 1º Regimento de Cavalaria de Santa Maria, o quartel do 2º Regimento de Livramento, e reorganizou a regulamentação administrativa do Hospital da Brigada. Em 1917, ele cria o curso de enfermeiro para violeiros, cria a escola de ginástica, escola de esgrima e a escola de equitação, criou as escolas regimentais, que naquela época, muito importante, todo indivíduo que entrava na brigada não precisava ser alfabetizado. A brigada aceitava analfabetos. Então, ele criou esse curso, essa escola regimental, para alfabetizar os soldados. Criou também o curso de oficiais curso de formação de oficiais, que é o CPM, que o Simões falou ainda há pouco, se transformou depois em CFO, Curso de Formação de Oficiais, e que hoje é o nosso CSPM, Curso Superior de Polícia Militar. O novo quartel do 1º Batalhão de Infantaria, nas Bananeiras, que hoje é o 1º Batalhão de Polícia Militar, e traduziu do francês para o português o novo oficial de infantaria na guerra, criou um posto de assistente oficial, e na Revolução Assistista, que estava no comando geral, ele também criou o serviço de aviação da brigada. Então, essa atividade do Massot foi o que deu a grandeza à brigada desde aquela época. Muitas outras coisas foram criadas depois de Massot, mas sempre à sombra daquela eficiência administrativa que ele possuía e que ele deixou um legado para todos os brigadianos. Esse é o Massot que nós só podemos falar assim por cima, muito mais podemos falar sobre ele. E nós temos o Coronel Becker, o Coronel Jerônimo, o Coronel Simões, a grande satisfação de pertencer à nossa Academia Brigadiana de Letras e sermos da cadeira de Massot. Então, essa é a satisfação que eu tenho nesses 20 anos. A satisfação que eu tenho de trabalhar por ele, porque eu acho que trabalhando pelo Massot, estou trabalhando pela Brigada, a gente trabalha também por outros do nosso passado, por outros heróis do nosso passado, e aquilo que agora está querendo florescer agora. Nós criarmos um instituto, uma associação, qualquer coisa, para tratar dos heróis do passado. Era isso que eu tinha por enquanto. Perfeito. Coronel, sempre brilhante, o Coronel Rosas, nos dando uma aula sobre Massot, sobre a sua experiência, vivência. O Coronel Rosas, autor de vários livros, também nós não citamos, ele bem lembrou. O Coronel Rosas, assim como o Coronel Jerônimo e o Coronel Simões, são membros da Abril, Academia Brigadiana de Letras, cujo presidente hoje, casualmente, chama-se Afonso, Coronel Afonso. Não é o Afonso Emílio Massot, e sim o Coronel Afonso Landa Camargo. Bem, de imediato, eu passo a palavra para o Coronel Jerônimo. O Coronel Jerônimo, ex-comandante-geral,
na brigada, um homem que entrou na brigada como soldado em duros tempos, galgou todos os postos também. Comandante-geral é um homem que continua lutando por todos nós, lutando pela brigada, se envolvendo, é presidente da Associação dos Amigos do Museu da Brigada, é vice-presidente da nossa fundação, Walter Perac de Barcelos, é membro da Associação dos Oficiais da Brigada, em suma, uma história dedicada à Brigada. E eu lembro o seguinte, que o comandante-geral da Brigada representa todos nós. Quando nós ingressamos na academia, é um sonho de todos nós. Raros aqueles que galgam o posto de comandante-geral. E aí eu queria fazer uma referência que me orgulha de rever o passado, e ver o Coronel Massot, a história do Coronel Massot. O Coronel Massot foi o primeiro comandante-geral da Brigada, oriundo das fileiras da própria Brigada Militar. Até então, os comandantes gerais da Brigada eram coronéis do Exército, oficiais do Exército. Dignos, sim, mas o Coronel Massot resgatou para nós a ética de sermos o comandante da corporação que nós nos dedicamos uma vida toda. Coronel Jerônimo, a palavra com o senhor. Boa tarde, caríssimo presidente Coronel Beck, meu caro Coronel Simões e caríssimo Coronel Rosa. Eu preparei aqui a minha participação partindo do seguinte princípio. O homem é fruto de suas circunstâncias. Quem era o homem? Que homem era esse, Coronel Massot? De onde ele vem? Então, eu dividi em pílulas. A primeira, a família Massot. De onde vem? O que é? Quem são? Quem foram? Segundo lugar, a vida de Massot antes da brigada. Quem era ele? Fazia. Em que circunstâncias uniam as ações e atividades da família para com ele? E depois, ele na brigada. Não uma visão sobre suas obras, mas uma visão sobre o que possivelmente ele estava pensando, que capacidade, que conformação ele tinha, que processos eles usavam e o que aconteceu por consequência desses processos. Por último, ele, depois do falecimento. Então, eu faria só uma pequena entrada agora sobre de Massot, ok? O pai de Massot, quem era? Chamava-se, me permito ler aqui, porque é um nome... Alphonse Théodore Émile Massot, ou Émile Massot. Ele nasceu nos arredores de Lyon. E Lyon é muito perto de Paris, uma vila ali que tinha ali ao lado. E certamente o pai de Massot tinha uma influência muito forte da era napoleônica. E foi a última parada do retorno dos 100 dias de Napoleão, quando voltou preso lá da ilha de Elba. A mãe chamava-se Cesária Amélia Berry de la Quintinie. Então, havia uma ligação, era pelotense, mas havia uma ligação de herança. Quem foram os filhos? Luiz Carlos de Alencastro Massot. Era um educador, jornalista e político brasileiro. Em 1884, irmão de Massot, filho de Alfonso, fundou o jornal literário A Pena, órgão do Clube Apolinário, Porto Alegre. Ele também, com Cassiano do Nascimento, dirigiu o Diário Popular de Pelotas.
Em 1886, fundou o Colégio Evolução, em parceria com o irmão, Afonso Emílio Masson, na mesma cidade, Pelotas. O colégio fechou em 1893 com a Revolução Federalista. Mas ele foi também o primeiro notário e oficial de registro geral do Rio Grande do Sul, lá em Pelotas, em 1906. Foi eleito deputado estadual à 21ª legislatura do Estado, pela Assembleia Legislativa, de 1891 a 1895. Aí já se vê que a família Masson tinha excelentes ligações e presença importante na sociedade pelotense. Tinha ainda a irmã Lenítia, Cefísia, César, Leontina e Amadeu de Alecastro Masson, que, seguindo os passos do irmão, foi também oficial da Brigada Militar, foi de excelente participação, especialmente nas revoluções anteriores a 30 e em 30,